A Califórnia está atualmente enfrentando uma prolongada seca e os especialistas estão incertos sobre o seu término. Contudo, o estado também está enfrentando graves enchentes. Essa situação aparentemente contraditória levanta questionamentos sobre como um lugar pode sofrer com secas e inundações simultaneamente. Neste vídeo, examinaremos essa situação peculiar, assim como a construção de uma gigantesca barragem multibilionária que o estado pretende utilizar para solucionar esse problema. No entanto, antes de prosseguirmos, é importante discutirmos o tema da disponibilidade de água na Califórnia. A Califórnia enfrenta desafios consideráveis em relação à água. Grandes áreas do estado são oficialmente classificadas como desertos, como a Grande Bacia, o Mojave e o Colorado. Quando os primeiros colonizadores americanos chegaram à região, há cerca de 200 anos, a escassez de água era tão extrema que eles enfrentaram dificuldades para cultivar a terra. A situação atual não difere muito. Em outubro de 2021, o governador da Califórnia declarou o estado de emergência devido à seca em todo o estado. Ele instou os cidadãos a reduzirem o consumo de água em 15%, na esperança de reverter a situação. No entanto, quase 18 meses depois, em 2023, o estado ainda se encontra em estado de emergência, enfrentando oficialmente condições de seca há mais de 1000 dias. No entanto, isso é apenas metade da história. No meio dessa prolongada seca, a Califórnia experimentou um período de chuvas intensas que resultou em graves inundações em algumas áreas do estado. Vilas e cidades foram danificadas e ocorreram 22 fatalidades, levando o governador a declarar outro estado de emergência. Neste exato momento, o estado está enfrentando uma situação de emergência de seca e de inundações simultaneamente. Mas como isso é possível? A resposta está relacionada à gestão da água. Durante períodos de chuvas intensas, há uma grande quantidade de água que penetra o solo e inunda a região, porém apenas uma pequena porcentagem é devidamente coletada e armazenada. Quando o sol volta a aparecer, a maior parte dessa água escorre ou flui para o mar, e a seca persiste como se a chuva nunca tivesse ocorrido. É como tomar um banho. Não importa quanta água você utilize, se você não tampar o ralo, ela simplesmente irá embora. Essa é a situação que a Califórnia enfrenta. Eles não conseguem coletar água suficiente durante os períodos chuvosos para compensar os períodos de seca. A grande questão é: será que eles podem fazer algo para mudar essa situação? Certamente eles têm feito tentativas. Na década de 1950, o estado enfrentou uma situação semelhante, com secas e enchentes ocorrendo em rápida sucessão. Nesse momento, o estado decidiu que já era suficiente e criou o Projeto Estadual de Água, Sistema de Água do Estado da Califórnia. O objetivo desse projeto era simples: encontrar uma maneira de armazenar água durante os períodos de enchentes, de modo que ela pudesse ser utilizada durante os períodos de seca. Nos primeiros anos, foram construídas mais de 20 barragens, que permitem a coleta de água em grandes reservatórios durante as chuvas intensas. A barragem mais conhecida é provavelmente a represa de Oroville, que cria o Lago Oroville. Essa barragem é a maior dos Estados Unidos, com mais de 200 metros de altura, e o reservatório contém centenas de milhões de metros cúbicos de água. Outro exemplo famoso é o Lago Pyramid, localizado nas proximidades de Los Angeles. Durante períodos de seca, a água armazenada nesses imensos reservatórios pode ser distribuída para fazendas e cidades. Esse processo é impressionante e depende de uma extensa rede de canais, aquedutos e estações de bombeamento. Parte da água percorre centenas de quilômetros, atravessando até mesmo cadeias de montanhas. O destaque é o Aqueduto da Califórnia, que transporta água desde a Sierra Nevada até Los Angeles, ramificando-se para abastecer milhões de pessoas ao longo do caminho. Em determinado ponto, a estação de bombeamento de Edmonston precisa elevar essa água sobre as montanhas de Tehachapi, alcançando uma altura de 600 metros. É como tentar bombear um rio até o topo do One World Trade Center. Nenhuma outra estação de bombeamento em todo o mundo eleva a água a uma altura maior do que Edmonston. Em resumo, esse é um dos sistemas de gerenciamento de água mais avançados e ambiciosos do mundo. Na época de sua construção, nas décadas de 1960 e 1970, o projeto estava previsto para ser apenas o primeiro estágio. No passado, houve planos para expandir o sistema de gerenciamento de água da Califórnia,
incluindo a construção de mais barragens e canais nas décadas de 1980 e 1990. No entanto, esses projetos foram interrompidos por diversas razões, principalmente relacionadas à situação econômica do Estado, que estava enfrentando crescentes dívidas. Além disso, questões ambientais também foram levantadas, pois essas infraestruturas de água interrompiam o fluxo natural dos rios, impactando negativamente diversas espécies locais. Por exemplo, as populações de salmão e truta prateada, que nadam rio acima durante a época de reprodução, sofreram um declínio significativo devido às barragens e estações de bombeamento que dificultavam seu acesso a locais de desova. Diante desses desafios, a Califórnia decidiu suspender a próxima fase de construção, cancelando a fase 2. Em vez disso, esperava-se que o estágio inicial do projeto pudesse lidar com a situação por conta própria. Nos primeiros anos, as novas instalações tiveram um impacto positivo significativo. Cerca de 2/3 da água captada pelo sistema foram direcionados para áreas urbanas, enquanto o restante foi usado para irrigação de pomares e fazendas. Estimava-se que o projeto contribuísse com cerca de 400 bilhões para a economia estadual a cada ano. Mas nos últimos anos, os componentes existentes do projeto estadual de água começaram a enfrentar dificuldades. Quando essas instalações foram construídas inicialmente, a população da Califórnia era de menos de 20 milhões de pessoas. Nas últimas décadas, no entanto, o número de habitantes do estado duplicou. Esse crescimento populacional trouxe consigo um aumento na demanda por água, e as barragens e canais têm lutado para atender a essa demanda crescente. Essa é uma das razões pelas quais o estado tem enfrentado tantos problemas com a seca recentemente. Além disso, as mudanças climáticas têm contribuído para a situação. A Califórnia experimentou um aumento médio de quase 2 graus Celsius na temperatura ao longo do último século, resultando em ondas de calor intensas. As secas estão se agravando, a população está em crescimento e o sistema de gerenciamento de água precisa urgentemente de uma atualização. Como resposta a esses desafios, o estado decidiu seguir em frente com a construção do reservatório Sites. Localizado a alguns quilômetros ao norte de Sacramento, esse vale estreito com falésias e colinas ao redor será transformado em um grande lago. O objetivo desse projeto é capturar o excesso de água das tempestades e armazená-lo para períodos mais secos. A ideia de construir esse reservatório tem sido considerada desde a década de 1950, chegando perto de ser incluída na fase 1 do projeto de gerenciamento de água da Califórnia. Na época, os planos foram considerados muito ambiciosos e caros, levando a um foco em outras iniciativas, como a represa Oroville. Mas nos últimos anos houve uma mudança de perspectiva, e agora se acredita que o reservatório Sites vale o investimento. Embora não resolva completamente os problemas de seca da Califórnia, certamente será de grande ajuda. O lago terá a capacidade de armazenar mais de 2 quilômetros cúbicos de água, o que seria suficiente para abastecer centenas de milhares de residências californianas com água potável por um ano. O processo de construção do reservatório envolverá a construção de uma série de barragens para bloquear as lacunas entre as colinas ao redor do vale. As principais barragens serão a barragem Sites e a barragem Golden Gate, localizadas no lado leste do vale, enquanto as demais serão construídas no norte. Juntas, essas barragens transformarão o vale em uma grande bacia à prova d'água. Em seguida, o reservatório será preenchido. Normalmente, isso seria feito represando um rio e permitindo que ele inunde o vale, como foi feito na barragem Oroville. No entanto, o Vale dos Sites não possui rios principais, apenas alguns riachos rasos. Portanto, o novo reservatório será preenchido de maneira um pouco diferente. A cerca de 25 quilômetros a leste do vale flui o rio Sacramento, o maior rio da Califórnia. Durante os meses chuvosos, o plano é desviar a água do rio, canalizá-la através de campos, colinas e cidades e despejá-la no Vale dos Sites. Será como uma torneira gigante enchendo um enorme balde. Durante as estações secas, a água poderá ser liberada novamente, fornecendo alívio para as áreas próximas. Bombear água do rio para o vale exigirá uma grande quantidade de energia, mas acredita-se que valerá a pena. Aproximadamente 80% da energia usada para bombear a água será gerada pelos próprios geradores hidrelétricos instalados no local, tornando o processo mais sustentável e eficiente. As obras para o início da construção do reservatório Sites estão previstas para 2024 ou, no máximo, 2025. O projeto deverá ser concluído em 6 anos, ou seja, em 2030 ou 2031.
o que tem gerado lamentações por não estar pronto antes. Quando as inundações atingiram a Califórnia no início de 2023, uma grande quantidade de água da chuva desceu pelo Rio Sacramento. Se o reservatório Sites já estivesse em operação, teria sido capaz de coletar essa água da enchente para uso futuro, quantidade suficiente para abastecer mais de 200 mil lares californianos durante todo o ano. Jerry Brown, diretor executivo da Sites Project Authority, enfatizou que o reservatório Sites está sendo construído exatamente para situações como essa, com janelas curtas de fluxos extremamente altos. A falta do reservatório durante as enchentes foi considerada uma oportunidade perdida, e muitos temem que isso possa acontecer novamente. No entanto, existem algumas preocupações e desvantagens em relação ao projeto. Uma das principais preocupações é o possível aumento no preço da água para financiar o projeto, com algumas pessoas temendo um aumento de até 300%. Grupos ambientalistas também levantaram questionamentos sobre o impacto do bombeamento de água do Rio Sacramento nas migrações dos peixes ao longo do rio. A construção de uma barragem geralmente causa perturbações ambientais significativas, bloqueando a passagem dos peixes rio acima. No caso do reservatório Sites, que fica fora do fluxo do rio, a interrupção será causada apenas pelas bombas de alta potência, mas o projeto inclui o uso de telas de peixes avançadas para evitar danos à fauna local. O projeto estadual de água também se comprometeu a usar parte da água coletada no reservatório Sites para apoiar as espécies locais. Muitas espécies de peixes dependem de piscinas profundas e frias para a reprodução, e durante as estações secas, essas piscinas ficam rasas e quentes. O reservatório Sites seria utilizado para abastecer essas piscinas, garantindo a profundidade e temperatura adequadas para a reprodução das espécies. Assim, o projeto busca conciliar o suporte às necessidades humanas com a preservação da fauna local. Embora ainda haja incertezas devido à necessidade de levantar financiamento suficiente, o projeto aponta para uma possível conclusão até 2030. Muitas pessoas acreditam que essa seria uma valiosa adição à Califórnia, mas a opinião pública é diversificada. A questão está em aberto e o desenvolvimento do projeto é aguardado com expectativa. Obrigado por assistir, até o próximo vídeo.